Queridos, nós estamos começando uma campanha, amém? O ano da provisão de Deus. E a expectativa é que Deus gere algo no teu coração. Nós temos passado por tempos muito difíceis, né? Talvez você olha e você que é mais estudado da palavra de Deus, você entende que a Bíblia não fala que vai melhorar. A Bíblia fala assim que conforme o Senhor estivesse vindo, as coisas iam piorar, amém? Mas eu creio fielmente, e eu prego isso, que aqueles que estão no caminho do Senhor estão guardados, amém? Estão debaixo da proteção de Deus, da provisão de Deus, estão debaixo dos propósitos de Deus. Eu prego que estão sendo os dias onde está sendo propício a manifestação da glória de Deus. Eu tenho visto muitas pessoas que têm buscado a Deus, porque têm passado por agonia, aflição, né? Têm ficado doentes espiritualmente e têm buscado ajuda, né? Por um outro lado, você olha e pega e fala assim, mas é muito ruim, né? Esse tipo de coisa. Por um outro lado, é muito bom. Por quê? Porque está agregando pessoas para o reino de Deus. Talvez, por um lado, a gente vê por uma ótica que o quê? Os tempos são difíceis, mas Deus está no controle de tudo, amém? Deus está no controle de tudo, e nós precisamos entender isso. E eu quis trazer uma palavra para você entender sobre isso. A gente vai ler esse versículo. Vai comigo lá em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 5, do 1 em diante. Livro de Êxodo, capítulo 5, do 1 em diante. Amém? Esse é o versículo da campanha. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Eu vou repetir o finalzinho aqui, ó. Uma festa no deserto. Amém? Agora vai comigo lá em Romanos 12, 2. Cadê o Jonas? Vem cá, Jonas, pertinho de mim. Mais um fundinho aqui. Romanos 12, 2. Fala assim, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, colocamos as nossas vidas diante da Tua presença. Nós estamos começando uma campanha aqui, Senhor. Esse é um ano da provisão do Senhor sobre as nossas vidas. E consagramos essa campanha agora na Tua presença. E te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, fala com cada um de nós. Ó Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento. Que toda mente cativa, Senhor, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus. Eu te peço, ó Deus, abre o céu sobre este lugar. Ó Pai, derrama, Senhor, ó Pai, da Tua presença. Envia os Teus anjos aqui. Guarda esse lugar, ó Deus. Guarda as nossas vidas. Guarda as nossas mentes. Guarda os nossos filhos, ó Pai, onde eles estiverem agora. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, repreendemos tudo aquilo que não provém de Ti, toda a voz ao contrária, todo espírito de incredulidade, nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste sobre nós o Teu espírito de revelação. Abra o nosso coração, abra os nossos olhos, para que possamos experimentar o sobrenatural do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quis ler esse livro, esse versículo, porque a nossa maior batalha é travada na mente. A nossa maior batalha, todos os dias, está na nossa mente. E nós precisamos ter uma mente renovada. Como é que eu encontro uma mente renovada? Querido, a Bíblia fala assim que o que te limpa e o que te purifica é a palavra de Deus.
é quando você está na presença de Deus, é quando você ora, amém? Quando você busca o Senhor. Não tem outro lugar a não ser a presença de Deus, onde o Senhor pode renovar tudo aquilo que estava cativo, tudo aquilo que prendia nossa mente, tudo aquilo que nos afligia possa cair por terra. Amém? São coisas assim que quem tem uma vida diária de oração e busca o Senhor sabe o que eu estou falando. Porque é muito bom, querido, quando você tem um tempo separado para o Senhor e você está orando diante dEle. Existem dias que você não tem nada para falar. E nesses dias eu peço para que o Senhor fale comigo. Eu falo, Senhor, eu não tenho nada para dar, assim como estava falando no louvor, né? A gente não tem nada para dar, mas a gente tem um coração aberto para poder ouvir. E é nesses dias que parece que mais o Senhor fala com a gente, porque quando a gente tem muita coisa para falar, parece que a gente impede do Espírito Santo falar aos nossos corações. Mas tem dias que o quê? Quando a gente vem, de repente você está orando por alguma situação e de repente vem aquele espírito de revelação e ele abre o teu entendimento e de repente aquilo que você sempre olhava e não viu uma solução, de repente o espírito de revelação ele vem, ele abre o teu entendimento e você começa a entender coisas onde a sua mente estava cativa para a derrota, para o medo. E você começa a olhar e fala assim, mas como que eu passei todos esses anos e agora eu estou entendendo? Por isso que eu oro toda vez que eu estou pregando, para que o espírito de revelação, ele venha sobre a sua vida, amém? Ele te visite, ele abra o teu entendimento. Talvez aqui eu possa pregar 1 hora, mas 5 minutos que eu falar algo, abre e é ativado algo dentro de você. Eu entendo que o quê? Que toda vez que nós ministramos a palavra de Deus, nós fomos feitos através do fôlego de vida de Deus. Nós fomos feitos. O Senhor soprou o fôlego de vida dentro de nós. Quer dizer que o quê? Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Amém? Quando você libera essa palavra, algo é criado no mundo espiritual. E eu libero essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Que o Senhor vai abrir a tua mente nessa manhã. Amém? Ele vai te ensinar e vai te mostrar coisas profundas. Uma das coisas que eu sempre, eu assisti uma vez e depois eu te confesso que eu assisti outra vez. Quantos aqui já assistiram o filme da Cabana? Deixa eu ver, levanta a mão. Ó, metade dos que estão aqui. Então eu não vou contar tudo para te estragar. Mas eu quero que você faça o quê? Eu quero que você assista. Uma das coisas que eu mais ouvi no início, quando saiu esse vídeo, esse filme, eram as pessoas críticas dizendo que o quê? Eu não vou assistir esse filme não, mas por quê? Porque Deus se manifesta como uma mulher e Deus não é mulher. Queridos, às vezes a pessoa perde o melhor de Deus por ser crítica demais. Às vezes a pessoa deixa de experimentar o sobrenatural de Deus por ser crítica demais. E eu quis assistir esse filme, eu assisti uma vez e na mesma semana eu assisti de novo. Amém? Até que na segunda vez, quando eu estava assistindo, eu entendi por que Deus se manifestava como uma mulher para aquele homem. Eu não vou estragar o filme não, mas eu quero te mostrar algumas coisas para você. E eu entendi que o quê? No começo do filme, querido, ele tem um pai que é muito mau. Um pai que se manifesta para ele como uma pessoa muito maldosa, muito severa. E acontece algumas situações ali no começo do filme, que depois, no meio do filme, acontece algumas situações com aquele filho que já está casado, ele já tem uma família, e ele precisa ter um encontro com Deus. E aí Deus se manifesta para ele como uma mulher. E aí eu fui entender por que Deus se manifestou como uma mulher. Sabe por quê, querido? Essa mulher que Deus manifesta como uma mulher, era a mulher que quando aconteciam coisas com ele, com o pai, quando ele era pequeno, era a vizinha que acolhia e falava de Deus para ele. Se Deus vem com a natureza de homem, né, com a forma de homem, esse homem não aceitaria, ele criaria um bloqueio dentro dele. Por quê? Porque a parte de paternidade da vida dele havia sido destruída. E aí eu falei assim, quantos críticos estão perdendo o melhor de Deus por conta de uma situação aqui, por não entender. E aí no filme ali, Deus se manifesta como uma mulher, e depois ele vai se manifestar como um homem,
E ele até brinca no filme, fala assim, você está de brincadeira comigo, né? Ele falou assim, hoje você vai precisar de um pai. Porque Deus, como mulher, teve que gerar nele a necessidade dele ter um pai. E quando ele aceitou, Deus transformou a vida daquele homem. O filme é muito lindo. Amém? Mas quantas pessoas deixaram de ver por quê? Porque as suas mentes estão cativas, estão presas. Há situações, querido, onde o inimigo, de forma sutil, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar fechar a tua mente para você não entender a profundidade do amor de Deus. Para você não entender a profundidade do sobrenatural de Deus. Eu quero ler um versículo com você. Está lá em Êxodo, do capítulo 1, versículo 6 em diante. Livro de Êxodo, capítulo 1, do versículo 6 em diante. Amém? Olha o que fala, ó. Ora, morreram José e todos seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e muito mais forte que nós. Temos que agir com astúcia. Vou repetir, ó. Isso é um inimigo. Está se levantando um rei, um faraó, que não é temente a Deus. Que não tinha feito um propósito ali com José, com aquele povo. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, alinhem-se aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam do país. Estabeleçam, pois, sobre eles, chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades e celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhe árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à crueldade e escravidão. Olha só, por que eu quis ler isso, querido? A Bíblia fala assim que quando José ele se torna governador, depois ele traz toda a sua família para dentro do Egito. Enquanto o faraó que está ali teve uma experiência com Deus através de José, que estava vivo, a Bíblia fala assim que eles ficou separados num lugar e esse povo foi crescendo. Eles foram bem acolhidos. Só que de repente levanta um outro faraó. E a Bíblia fala que o quê? José morreu, sua geração morreu e não havia mais ninguém daquele tempo. Somente os filhos que estavam nascendo. E aí esse faraó ele olha e pega e fala assim, ó, veja como esse povo é numeroso. A gente precisa agir com astúcia. Querida, isso é um inimigo, são os planos do inimigo para o povo de Deus. A Bíblia fala que ele começa a fazer o quê? Se ele vai com um exército contra esse povo, para tentar prender esse povo, ou fazer de escravo ali naquela mesma hora, eles não conseguiriam, porque o povo era muito numeroso. E eles fazem o quê? Começa aos poucos gerarem situação no meio daquele povo. E a Bíblia fala com isso, começa a colocar o quê? Fardos pesados, amargos. E é assim que o diabo faz na vida de cada filho de Deus. Se a pessoa não tiver discernimento de espírito, e ela começa a se acomodar com aquilo que Deus já fez na vida dela, ele começa a fazer o quê? Ele vai gerando ciladas, situações aos poucos. Ele vai criando trabalho pesado aos poucos nos filhos de Deus. Por isso que está tão cheio a igreja de pessoas que o quê? Ah, pastor, eu estou cansado.
Aí eu não aguento mais essa vida, mas você serve a Deus, mas eu nunca tive uma experiência profunda com Deus. As pessoas olham hoje, estão dentro da igreja, mas o quê? As suas mentes estão cativas. O inimigo de alguma forma tentou fazer o quê? Foi semeando, para poder matar aquela pessoa. Querido, Deus tem um plano na tua vida, amém? E o diabo sabe disso. Se Deus sabe do teu potencial, o diabo também sabe. Ele vai criar situações. Ele vai criar situações onde o quê? Onde você possa ficar com medo de perder. Vai gerar medo em você. Existem situações onde ele vai te deixar fraco. As pessoas começam a se enfraquecer. Começa a gerar trabalho duro. E uma das coisas que eu sempre falo para os meus discípulos, eu falo para eles assim, vocês tomam muito cuidado da forma que vocês estão servindo a Deus. Ah, mas como assim, pastor? Tem pessoas, querido, que vão pegando tanto trabalho dentro da igreja para fazer, que chega uma hora que vira fardo na vida dela. E você precisa servir ao Senhor, querido, sem entender que há um fardo sobre a tua vida. Você precisa gostar daquilo que está fazendo. As pessoas, por conta de aceitação, por conta de paternidade, falta de paternidade, porque não tiveram, houve uma carência que ficou dentro dela, não houve uma aceitação do pai, elas vão tentando agradar a Deus fazendo coisas. E as pessoas vão sobrecarregando. E chega a um ponto onde elas falam assim, eu estou tão cansado. O que está acontecendo comigo? Eu estou dentro da igreja, mas eu me sinto tão cansado. Querido, você tem que se sentir leve na presença de Deus, amém? Você precisa sentir prazer naquilo que você está fazendo. Existiu muitas fases na minha vida, onde hoje eu posso olhar, e hoje eu sei que o que eu faço eu gosto de fazer, porque eu fui me organizando. Nós precisamos, como filhos de Deus, nos organizar. Porque se a gente não se organizar, o diabo ele vai enfiar várias situações na sua vida. E tem pessoa que se perde fazendo a obra de Deus. Nós temos um exemplo muito claro de Marta e Maria, onde a Bíblia fala assim que Jesus está ali e Maria está aos seus pés. Marta está ali fazendo todos os teus afazeres. E ela ali está com o quê? Um trabalho pesado. Porque antigamente, querido, não tinha água encanada. Eu fico pensando que para poder fazer a comida, ela tinha que andar horas para poder trazer a água em cima, numa panela, né? Ou numa bandeja, não sei, para poder cozinhar. E de repente tem, vamos supor aí, umas 13, 14 pessoas dentro daquela casa, porque os discípulos estavam juntos. Agora eu te pergunto para você, era necessário fazer o que Marta estava fazendo? Quem acha que era? Levanta a mão, deixa eu ver. Está todo mundo com medo, né? Querido, era necessário. Era necessário fazer o que ela precisava fazer ali. Sabe por quê? Porque os discípulos precisavam comer. Jesus precisava comer. Só que a Bíblia fala que ela desvia o foco. Ela começa a fazer o quê? Em vez dela se alegrar naquilo que ela está fazendo, ela começa a olhar para a irmã dela que está aos pés de Jesus. E ela vai lá se queixar com Jesus. E ela fala assim, mande que a minha irmã faça isso. Às vezes nós perdemos o melhor de Deus, por quê? Porque nós estamos querendo ter controle de tudo. As pessoas querem ter esse poder de controle de tudo. Olha só o que ela está fazendo. Ela está prestes ali a experimentar o sobrenatural de Deus na vida dela. Você entende, querido, que tudo que você planta, você colhe? Você entende isso? Quantas pessoas aqui tiveram experiências de doar alguma coisa, ou na necessidade de estar passando por uma situação, a pessoa fazer algo por alguém, e de repente Deus atender ela muito rápido? Deixa eu ver, levanta a mão. Você entende que Jesus é uma terra fértil? Tem terra melhor para se plantar do que na terra de Jesus? Tem ou não? Não tem, né, querido? Olha na onde essa mulher estava semeando. Em Jesus e nos seus discípulos. Só que o que? O diabo começou a fazer o que no ouvido dela? Você está fazendo tudo sozinho. Larga a mão de ser trouxa. Estão abusando de você. Larga a mão de ser trouxa. Olha só. Olha o que estão fazendo com você. Por que Maria está lá aos pés de Jesus e você está aí fazendo tudo sozinho? E a pessoa faz o quê? Ela desvia o foco de Jesus.
E ela passa a olhar para a irmã. E Jesus olha para ela e pega e fala assim, ó, Marta, Marta, você está afadigada com tantas coisas. Por que ele fala isso? Porque, querido, o foco dela se perdeu. Ela ficou atribulada com a situação. O foco dela se perdeu. Talvez está cheio de pessoas aqui hoje que o foco se perdeu. A pessoa que era para Jesus começou a fazer para as pessoas e se decepcionou. O foco se perdeu. E a gente tem muito isso de se passar por vítima. Talvez você faz algo para a pessoa, aí você fala, mas eu ajudei tanto aquela pessoa, querido, para com isso. Jesus, Ele te ajudou tanto e Ele não te cobra para você ficar na presença dEle. Ele não te controla para você ficar na presença dEle. Ele não te tira o teu livre-arbítrio. Jesus, Ele fez tudo por você, e em nenhum momento Ele fica jogando peso sobre você, sobre fardo. Você está me devendo, você precisa me pagar. Você entende que você precisa ter liberdade para servir o Senhor? Tenha liberdade na presença de Deus, querido. Não perca o foco. Marta, Marta, você está fadigada com tantas coisas, enquanto Maria escolheu a boa parte, que era ficar o quê? Aos pés de Jesus. Ela poderia ficar com fome a noite inteira, mas ela sabia o que era bom para ela. Era estar aos pés de Jesus. O que eu quero que você entenda nessa manhã é que você precisa ir para os pés de Jesus, amém? Você precisa ter uma revelação de quem é Jesus, dos cuidados dele por você. Jesus, ele vai cuidar da tua vida, amém? Jesus, ele vai cuidar da tua vida. Jesus, ele vai trazer provisão na tua casa, amém? Jesus ainda está no controle da sua vida, amém? Não perca o foco. O diabo, ele começa a fazer o quê? Ele começa a dominar a mente das pessoas. Por muito tempo na minha vida, eu fiquei me perguntando, eu falei, Senhor, eu sirvo o Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? E hoje eu entendo, querido. Eu passei dias tão difíceis, eu lembro que uns 2 anos e meio, 3 anos, eu passei um tempo tão difícil no meu serviço, onde eu não tinha serviço, as pessoas não me ligavam, e eu ficava dentro de casa. Eu ia dormir umas 3 horas da manhã, para poder acordar tarde no outro dia, para não ficar pensando. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, e aí eu ficava remoendo o dia de amanhã, vai chegar minhas contas, eu não vou ter dinheiro para pagar. O que eu vou fazer no final do mês? Ah, eu vou ter que fazer um financiamento, eu vou ter que fazer aquilo outro. Ah, eles vão tomar meu carro. Ah, eu preciso pagar essa conta. E o que eu fazia? Eu ficava a noite inteira pensando para dormir de madrugada, para poder acordar no outro dia, 10, 11 horas. Até um dia, querido, que eu não esqueço. Eu acordei umas 10, 11 horas, e eu não tinha força mais para orar, para ler a Bíblia, para fazer mais nada. Aquilo estava me consumindo por dentro. E aí o Espírito Santo, ele veio com aquela voz doce e falou assim, ó, sai da caverna, profeta. Sai da caverna. E na hora, querido, me levou aquele versículo de Elias, quando ele estava com depressão lá dentro da caverna. Sai da caverna. Sai que eu tenho o melhor para você, eu tenho a provisão para você. Eu tenho a provisão para você. Sai da caverna. E aquilo mexeu comigo, querido. E na hora que o Espírito Santo fala com você, ele te traz uma revelação, e aí vão juntando versículos na sua mente. Porque se você ler a palavra, querido, o Senhor começa a fazer assim, o Espírito Santo vai encaixando que nem uma pregação, uma atrás da outra. E aí eu fui lembrando de quando os corvos vinham para poder trazer alimento para o profeta. E o Senhor me levou até aquele versículo onde fala assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos, você tem o poder de amanhã você poder estar vivo. Todos os nossos dias estão na mão do Senhor. Todos os nossos dias estão na mão dEle. Ele tem o controle de tudo. E o Senhor começou a falar para mim, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que é a vez de comer, nem pelo que é a vez de vestir, nem pelo que é a vez de beber, não andeis ansiosos. E aí ele ministrou, querido, sabe do que em mim? Falou assim, os passarinhos, eles não semeiam, e o Senhor as alimenta todo dia. Na hora, querido, olha o que o Espírito Santo falou no meu coração. Me levou no que? A provisão que Deus trouxe para o corvo, que necessita da provisão de Deus todos os dias, levou para o profeta. É o sobrenatural de Deus se manifestando, amém?
Deus vai manifestar o sobrenatural dele na tua vida. Se você crê, querido, você continuar confiante dele, Deus vai ministrar o sobrenatural dele na tua vida. Continue crendo. Sabe o que aconteceu? Aquilo me deixou mais forte. Porque conforme foi passando as situações e Deus foi suprindo, chegou uma hora que o Espírito Santo falou assim para mim, ó, eu deixei de suprir alguma hora na sua casa? E eu falei, Deus, por que eu ando tão ansioso assim? Eu preciso aprender a confiar mais. E querido, sabe o que aconteceu? Aquela ansiedade ficou lá para trás. Eu passei, eu superei aquilo. Todas as vezes hoje que eu estou passando por alguma situação, eu me ajoelho aos pés de Jesus e falo assim, Jesus, eu creio em Ti, porque o Senhor supriu uma vez e vai suprir de novo. Você precisa crer, querido. Você precisa entender o que Deus tem na tua vida. O diabo, ele se alimenta da tua fraqueza. É na sua fraqueza que ele se alimenta. Quer ver outra coisa que ele vai se alimentar? É tudo aquilo que você dá para ele, ele vai usar contra você. Sabe essas palavras que você libera no mundo espiritual? Eu já falei aqui várias vezes. A pessoa não entende que quando ela aceita Jesus e ela recebe o Espírito Santo, sabe por que ela tem autoridade sobre o mundo espiritual, sobre os demônios? Sabe por que ela tem autoridade? Porque ela aceitou Jesus. A autoridade nas palavras dela. Por isso que quando você vai orar por alguém, ou vai expulsar o demônio tem que sair. Porque há uma autoridade que ficou sobre a igreja, e nós somos a igreja de Jesus. Agora eu te pergunto para você, se você tem autoridade para expulsar demônio, quando você fala mal contra a tua casa, o teu trabalho, o teu pastor, você acha que você está liberando o que contra a vida deles? Não são demônios? Você não tem autoridade sobre esses demônios? As pessoas não entendem esse tipo de coisa. O diabo usa elas na fraqueza. O diabo vai sempre usar aquilo que você der para ele. Se você não tem o que dar para ele, não tem como ele usar nada contra você. Os demônios chegavam e se sujeitavam até Jesus e não entendiam, falavam, por que eu estou me sujeitando a Jesus? Era algo simples. Jesus não ficava assim, ó, sai em nome de mim. Sai em nome de Jesus. Ou no deserto ele fazia algo. Sabe por que eles sujeitavam a Jesus? Simples, porque Jesus não tinha pecado. Jesus não alimentava demônios. O diabo, ele se alimenta da tua incredulidade, dos teus pecados. O diabo tinha que se sujeitar porque não havia autoridade sobre Jesus. Ele não tinha pecado. Você precisa, querido, se sujeitar ao sobrenatural de Deus, crer nele. Amém? Você precisa enxergar, ter olhos de águia. Precisa haver esperança dentro de você. Amém? Talvez você olhe e pegue e fale assim, pastor, estamos passando tempos tão difíceis. Eu não sei se vai melhorar, querida. A minha esperança é a esperança da glória do reino de Deus. É amanhã poder viver com Ele, habitar com Ele, amém? Esse é o melhor. Nós estamos tão presos naquilo que é material, que o quê? Quando nós estamos passando por deserto, as pessoas começam, Deus está me punindo. Deus está me punindo porque me tirou isso de mim. Deus não pune ninguém, querido. O pecado pune as pessoas, mas Deus não pune ninguém. Deus, Ele está te preparando para o melhor, amém? Ele está te preparando para o melhor. Querido, essa é a mentalidade do quê? É a mentalidade de escravo. Está cheio de pessoas que têm ainda uma mentalidade de escravo. Por isso que é importante você buscar o Senhor todos os dias. Você precisa o quê? A tua mente precisa deixar de ser cativa. Você precisa começar a enxergar as coisas de uma forma diferente. Fale para o Espírito Santo, fale, Espírito Santo, eu sou tão crítico. Não fica com medo de falar, não. Eu sou tão crítico, muda isso em mim, tampa minha boca, faz alguma coisa. A Bíblia não fala assim que Deus desceu, purificou os lábios de Isaías. Fala para o Senhor. Fala, Senhor, manda um anjo aqui, toca nessa língua minha, que vai purifica, faz alguma coisa. As pessoas ficam com medo, querido, de orar para Deus e achar que Deus vai punir elas de alguma maneira. Por isso que é importante todos os dias você entrar na presença de Deus e falar assim, Senhor, toca na minha vida, muda primeiro a minha vida, sabe por quê? Se Deus não mudar a tua vida primeiro, você não vai ter autoridade sobre as pessoas, querido. Se você não buscar um entendimento, se você não buscar ter mais conhecimento, você não vai libertar vidas. Você precisa buscar mais do Senhor. Ninguém fala de autoridade, querido, se primeiro não passar por isso. Quer ter autoridade? Muda primeiro. Quer que a tua casa mude? Mude você primeiro. Quer que a tua esposa muda? Muda você primeiro. Quer que o seu marido mude? Mude você primeiro.
Você precisa entender isso. Talvez as pessoas falem assim, mas eu não tenho crédito mais para nada. Foi porque você perdeu a autoridade por falar demais, por murmurar demais, por se queixar demais. Essa é a mentalidade de escravo, amém? Querido, e existe uma fase onde o Senhor vai te levar para o deserto. E eu quis fixar aquele último pedaço do versículo onde ele fala assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Agora deixa eu te perguntar, querido. Se Deus está levando para fazer festa, é no deserto que Deus faz festa? É no deserto que nós celebramos o Senhor? Por que você murmura tanto? Será que nós não estamos vendo de uma ótica diferente, de uma forma diferente? Sabe por quê? É no deserto, querido, que você vai experimentar o sobrenatural de Deus. É uma segunda fase. Deus liberta a tua mente e te coloca dentro do deserto para tratar o teu caráter. É dentro do deserto que você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Temos um exemplo da onde? Quando o exército está vindo, porque o faraó manda para poder punir o povo de Deus, a Bíblia fala assim que Moisés está de frente com o mar se abre, e aí vai dar tempo daquele exército vir e matar eles. E aí Deus se manifesta como um redemoinho de fogo na frente daquele exército. Olha o sobrenatural de Deus sendo manifestado. Queridos, todos eles veem isso. O mar se abre na frente deles. Mais uma vez, o sobrenatural de Deus sendo manifestado. A Bíblia fala assim que durante o dia havia uma nuvem, porque no deserto é muito quente. Mais de 50 graus durante o dia. E havia uma nuvem, era um anjo que ficava sobre eles, fazendo sombra. Por onde eles andavam, aqui estava a nuvem. A Bíblia fala assim que quando a nuvem andava, eles levantavam, colocavam suas barracas e começavam a andar, porque o Senhor queria que eles andavam. Chegava de noite, é muito frio no deserto. A temperatura cai, e cai muito. E aí a Bíblia fala assim que essa nuvem se tornava uma coluna de fogo e aquecia o povo. Olha o sobrenatural de Deus sendo manifestado. Quem aqui já viu esse tipo de coisa? Deixa eu ver. Ninguém, né? Aí eu me pergunto, querido, por que esse povo murmurava tanto? O sobrenatural de Deus sendo manifestado e esse povo murmurando. Deus permite você ver o sobrenatural dele para você entender quem ele é, amém? Tem pessoas, querido, que no meio do deserto vão ver o sobrenatural de Deus para entender o poder de Deus, para saber quem ele é, para entender que ele está no controle de tudo, amém? Para saber que o quê? Nada está acima do poder de Deus, ele ainda está no controle de tudo. É no sobrenatural de Deus. E é aí que nós crescemos, querido. Outra coisa, eles experimentam a provisão de Deus. É no deserto que eles estão crescendo. Estão experimentando. A Bíblia fala assim que o maná caía todos os dias. Todos os dias. E Deus, para tratar com aquele povo, ele falava assim, vocês vão comer com o que cai todos os dias. Se vocês guardarem para outro dia, vai criar bicho. E a Bíblia fala assim que todos que guardavam para outro dia, iam ver, tinha gerado bicho. Sabe por quê? Para você entender que você é dependente de Deus. Deus vai proporcionar para você um maná de todos os dias, amém? A provisão dele é para todos os dias. Você não tem mais valor que os passarinhos? É isso que está falando ali em Mateus 6. Você não tem mais valor que os passarinhos, que não plantam, não seguem o Senhor, as alimenta todos os dias. É o Senhor trazendo a provisão todos os dias para a nossa vida. É a água saindo da rocha, querido. A água, a provisão de Deus saindo da rocha ali. É Deus se manifestando como provisão. A Bíblia fala assim que as roupas deles não gastavam. Já pensou você ficar 40 anos andando pelo deserto e a sua roupa, o seu tênis, o teu sapato não gastar? Sabe o que eu fico imaginando? 40 anos. Quem cresceu, eu fico imaginando a roupa crescendo no corpo. Parou para entender isso?
Querido, é o sobrenatural de Deus. É a roupa crescendo no corpo. É Deus trazendo a provisão dele todos os dias. Deus vai trazer provisão na tua vida, amém? Nós estamos passando tempos difíceis, mas Deus está no controle. Deus está no controle da tua vida. Deus vai trazer a provisão dele de todos os dias. Ele está no controle. Deus permite, querido, essa fase para você entender o amor e o cuidado dele pela tua vida. É o amor de Deus sobre a tua vida. É o amor de Deus sendo manifestado, é o cuidado dele sendo manifestado sobre a tua vida. Querido, eu passei tantas coisas na minha vida, em meus aos desertos, que às vezes eu estou contando aqui, a pessoa fica, depois os discípulos começam a tirar sarro de mim. Quantas vezes eu vi o sobrenatural de Deus na minha vida? Eu trabalhando em construção, eu lembro de uma vez que o rapaz que estava comigo, ele estava batendo, a gente estava fazendo caixaria, e o prego dele entortou. E aí eu falei assim para ele, falei, não perde tempo com isso não, amassa esse prego e joga outro por cima e já prega. E na hora que ele foi amassar, a cabeça do prego saiu, espirrou e bateu dentro da minha vista. Na hora que ele só pus a mão, eu senti que aquilo queimou. Eu pus a mão e falei, Deus, coloca a tua mão agora nas minhas vistas, que eu não quero ficar cego. Na hora eu fiquei ali um tempo ajoelhado, ele ficou todo preocupado, eu vou ligar para o patrão. Eu falei, não, espera aí, eu ali com a mão, falando com Deus, falei, Deus, não deixa eu ficar cego. E queridos, na hora que eu, depois de uns 15, 20 minutos, na hora que eu consegui abrir o olho, aquele desenho, quem aqui já pegou um prego na mão, sabe que a cabeça dele tem um desenho. Aquele desenho dele estava na bolinha branca do meu olho, e a cabecinha sumiu, querido. Eu experimentei o sobrenatural de Deus. Uma vez eu estava andando com um empreiteiro no meio de o terreno já tinha crescido bastante mato, e eu andando com ele, ele mostrando onde ia começar a casa, que eu ia fazer o baldrame, que eu mexo com essa parte de carpintaria. E teve uma hora, querido, que eu peguei, escorreguei de um barranco e caí em cima de 4 esperas de ferro. Na hora que eu caí, travou a minha perna. Na hora que eu olhei, a espera de ferro pegou, bateu em cima do meu celular e entrou um tanto assim na minha perna. Era para ela ter atravessado a minha perna, querido. Eu experimentei o sobrenatural de Deus e os cuidados de Deus. É no deserto que você experimenta o sobrenatural de Deus. Os cuidados de Deus. Uma vez eu caí de um sobrado de 2 andares, caí de costa com um painel. Eu bati em cima de uma laje, na primeira laje, caí da terceira em cima da primeira laje. Tremeu toda a primeira laje, o pessoal subiu, e eu gemendo ali de dor, ele deve ter quebrado tudo e tal. E eu fiquei um tempo ali gemendo, meu patrão me chegou, colocou dentro da caminhonete, me levou no hospital. Querido, só fiquei com uns ralados, eu não quebrei nada. Eu fiquei com um ovo na cabeça, deu um dia depois, já estava bom. Sabe por quê? Porque eu experimentei o sobrenatural de Deus, cuidado de Deus para a minha vida. Talvez você olhe e pegue e fale assim, mas pastor, você caiu, o prego voou, querido. Isso é o sobrenatural de Deus na minha vida. Talvez a pessoa olhe e fale assim, esse cara é azarado. Eu entendo os cuidados de Deus, o sobrenatural de Deus na minha vida. Como que você vê as coisas determina quem você é, querido. Você precisa começar a ver as coisas de uma ótica diferente. Eu experimentei o sobrenatural de Deus, amém? Essa é uma fase para você entender o amor e o cuidado dele. Só que tem a terceira fase, querido. E essa terceira fase você precisa entender. Ou você cresce, ou você morre. Como assim, pastor? Essa é a terceira fase do deserto. Ou você cresce, ou você morre. Eu quero ler com vocês em Josué. Vai lá no livro de Josué. 5, capítulo 5, do 5 em diante. Josué, capítulo 5, do 5 em diante. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morreram, visto que não tinham obedecido o Senhor.
Por que eles morreram, querido? Os que saíram do Egito? Porque não obedeceram o Senhor. Pois o Senhor lhe havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que não daria terra onde há leite e mel com fartura. Por que eles morreram? Porque desobedeceram o Senhor. Querido, Deus, Ele vai tirar de você toda a mente que estava cativa, amém? Você vai experimentar o sobrenatural de Deus, Ele vai te levar para o deserto. É uma fase onde você vai fazer o que? Você vai crescer. Mas se você não crescer, você vai morrer ali. Está cheio de pessoas, querido, que estão morrendo no deserto. Está cheio de pessoas onde não deixa uma geração. A maldição ainda continua sobre elas. A pessoa olha e pega e fala assim, mas por que isso? Deus falou tão profundo comigo. Eu li promessas que estavam na Bíblia. Por que não se cumpriram sobre mim? Não se cumpriram porque você não foi obediente, querido. Porque você não obedeceu os mandamentos do Senhor. As pessoas acham que o quê? Levando uma vida de qualquer maneira, passando por cima de todos, criando jeito de poder ganhar dinheiro, fazendo da sua forma, elas estão obedecendo o Senhor. Eu contei várias vezes para o meu pastor quantas propostas, eu trabalhando dentro de empresa, que os engenheiros falavam para mim, falavam, faz isso aqui, depois eu vou te dar tanto de serviço, e aí depois você me dá um dinheiro. Eu falo, eu não quero isso. Se você fizer isso aqui, você vai ganhar muito dinheiro. Eu não quero isso. Pessoas que eu ia pegar o serviço do pedreiro, ele falava assim para mim, eu vou te passar aqui, você vai pegar o valor, então depois você vai me dar esse dinheiro. Mas você fala que você pegou por esse valor. Eu falei, eu não quero isso. Eu não quero viver dessa maneira. Eu entendo que o quê? Deus é que está provendo sobre a minha vida todos os dias, amém? Eu não preciso negociar a minha fé. Eu não preciso distorcer o meu caráter para ganhar dinheiro fácil. Eu não preciso ser rico para poder servir mais o Senhor. Eu preciso ser fiel, amém? Você precisa ser fiel ao Senhor. Está cheio de pessoas que o quê? Obteram de tudo, ganharam muito dinheiro, mas não tem paz hoje. A maldição ainda se estabelece na vida dela. Aí as pessoas vão fazer o quê? Elas vão morrer, querido, na presença de Deus, lá no deserto, mas os seus filhos não vão experimentar o melhor do Senhor, porque a maldição ficou sobre elas. Aí se os seus filhos não buscarem o Senhor, para poder obter o melhor do Senhor, elas ficam presas ali. Você está me entendendo, querido? É necessário o quê? É necessário você ser treinado, mas o Senhor quer que você seja aprovado. Fala para o irmão que está ao teu lado, fala assim, você precisa ser aprovado. Passa pelo deserto para ser aprovado. Amém? Maior do que o seu ministério é o legado que você deixa. Está cheio de pessoas que pegam e falam assim, mas o meu ministério é isso, aquilo, outro. Querido, maior que o ministério que Deus confiou nas tuas mãos é o legado que você vai deixar. Os teus filhos estão servindo ao Senhor? Os teus filhos cresceram ouvindo a palavra de Deus? Como é que você olha para isso? Maior que o teu ministério é o legado que você vai deixar para eles. Não tem coisa melhor da manhã você crescer e envelhecendo e você vendo os teus filhos servindo ao Senhor. Não tem legado melhor que esse. Eu lembro de um seminário que a gente fez com as crianças, onde a gente colocava a mão sobre elas, e eu coloquei a mão sobre o ventre das minhas filhas, e eu abençoei o ventre delas. Eu falei, Senhor, que elas sejam ótimas mães, que elas sirvam o Senhor, e que elas possam ter experiência muito mais profunda do que eu tive. Querido, esse é o maior legado que você pode deixar, é os seus filhos amanhã continuar aquilo que Deus começou na tua vida. Você está me entendendo isso? Querido, maior que o teu ministério é o legado que você deixa. Em Efésios 1:3, está escrito assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Querido, você precisa entender que o quê? Se você não crescer e amadurecer no deserto, você não vai entrar no melhor de Deus. Nós precisamos ter uma mente de Canaã. A mentalidade de Canaã é uma mentalidade de conquista. As pessoas perderam essa mentalidade. Sabe como é que você vai entrar e ter essa mentalidade de Canaã? O dia que você aprender a ser grato, o dia que você aprender a ser leal, o dia que você entender o que é fidelidade, porque tem pessoas que não conseguem ser fiéis com Deus. Fidelidade é você aprender a lidar com os traumas de quando você era escravo.
Porque está cheio de pessoas que levam os seus traumas para outras pessoas. Sabe qual que é o maior problema de você lidar com pessoas machucadas de alma? É amanhã elas se virarem contra quem tentou ajudar. Está cheio de pessoas desse jeito. Está cheio de pessoas que você começa a trabalhar com elas, elas não dão abertura, não deixam Deus tratar e amanhã, aquela pessoa me ofendeu. Aquela pessoa falou aquilo de mim. Isso acontece muito, querido, dentro da igreja. A pessoa não supera os seus traumas de quando era escravo. E ela carrega esse trauma, ela está dentro do deserto. Deus está manifestando o sobrenatural, mas ela não cura dos seus traumas. Querido, Deus ele quer curar a sua alma, amém? Deus ele quer tratar com seus traumas. O teu trauma amanhã vai servir do quê? De você dar testemunho e falar assim, Deus fez eu passar por isso. Deus supriu sobre a minha vida. Deus me curou dessa área da minha vida. Supra, amém? Deixa Deus passar sobre os seus traumas. Deixa Deus estar acima deles. Você vai adquirir maturidade, querido, quando você aprender tudo isso. Para você ter uma mentalidade de Canaã, para estar pronto para o melhor de Deus, você precisa estar o quê? Você precisa crescer em maturidade. Tem pessoa que não tem maturidade emocional nenhuma, querido. Está cheio de pessoas que dentro de casa ela já mostra que ela não tem maturidade emocional. Qualquer situação que ela entra com o marido ou com a esposa, começa a fazer chantagem emocional com a pessoa. Essa noite a gente não vai dormir junto porque você não fez isso comigo. É chantagem emocional, querido. Você já viu um marido, quando ele está muito brabo com a mulher não para de falar na cabeça dele, aí ele dá um murro no armário, deixa o muque dele lá dentro do armário, assim, Sabe qual que é o sinal que ele está passando? Mulher, se você não calar a boca, o próximo é na tua cara. Chantagem emocional. A pessoa não tem maturidade emocional nenhuma. A pessoa não cresceu. Faz tudo na pressão, não quer sentar, não quer conversar. As pessoas fazem isso na chantagem. Tentando, de alguma forma, crescer em cima da outra pessoa. Você precisa amadurecer, amém? Você precisa crescer. Fala para a pessoa que está ao teu lado, fala assim, cresce. Se você não crescer, você vai morrer. Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Quem tem mentalidade de Canaã, planta para colher. Tem pessoas que o quê? Ainda não passou da fase do deserto. Querido, é o ano da provisão de Deus, mas Ele está te preparando para o melhor dele, amém? Você já precisa estar pronto para o quê? Eu vou passar pelo deserto. Vou ver a provisão de Deus sobre a minha vida. Vou ver o sobrenatural de Deus para a minha vida. Mas eu estou pronto para entrar na Canaã. Eu estou pronto para conquistar, porque eu fui feito para conquistar. Amém? Deus me gerou para mim conquistar. A Bíblia fala assim que nós fomos feitos antes da fundação do mundo. O mundo foi feito para a gente conquistar. Amém, querido? Nós não fomos feitos para o mundo. O mundo foi feito por causa da gente. Você foi feito para conquistar. Você precisa ter uma mentalidade de conquista. As pessoas não querem plantar. Josué 5:11 fala assim, E no dia seguinte da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grão de trigo tostado, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra. Querido, no deserto Deus traz provisão. Mas dentro da Canaã você precisa plantar para poder comer. Está cheio de pessoas que ainda tem a mentalidade do deserto. Está cheio de pessoas que ainda tem essa mentalidade. Está dentro da igreja, mas ela não pensa em dar ou ajudar alguém. É aquela pessoa que está sempre assim, mas ninguém me ajuda. Ninguém faz nada por mim. Eu lembro de uma pessoa que estava dentro da minha sala, ele estava muito bravo comigo. Porque ele falou assim para mim, eu passava por isso, aquilo, outro. Hoje eu servi a Deus, e eu estou servindo a Deus, eu estou dentro da igreja, mas eu não vejo ninguém me ajudar. Eu falei, como que não, querido? As pessoas estão te ajudando, e ele inconformado. Tem gente que tem demais dentro da igreja e não ajuda. Eu falei, querido, como que você pode exigir isso de alguém? Eu falei, sabe por quê que Deus está fazendo isso com você? Porque Ele quer derrubar essa mentalidade de deserto. Deus, Ele quer prover sobre a tua vida, sim, no deserto. Mas quando você entra dentro da Canaã, Deus espera que você planta, amém? Tem pessoas que ainda têm a mentalidade de deserto.
Essa mentalidade fica aí presa, a pessoa não cresce. Está cheio de pessoas que olham para aquela pessoa e falam assim, ó, não vou dar nada para ela não, porque ela tem demais. Esses dias eu estava num congresso, querido, e lá Deus falou muito forte comigo numa situação. Na hora que o pastor que estava lá em cima estava contando um testemunho, que o filho dele estava recebendo um desejo que havia no coração fazia muitos anos, através de uma pessoa que estava naquele congresso, porque tinha doado algo para ele. Querido, aquilo mexeu comigo. Aquilo mexeu comigo na hora, eu falei, cara, como é que esse cara pode ter o coração tão aberto assim? E eu comecei a ver as coisas, olhar para ele, eu falei assim, por isso que esse cara é tão próspero, por isso que ele é tão abençoado. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, quer colher coisa boa? Eu falei, eu quero, Deus, semeia nessa terra. Querido, eu poderia olhar e pegar e falar assim, virar para aquela pessoa, não, aquela pessoa tem demais. E o Espírito Santo falou assim para mim, semeia nessa terra. Existem terras que são boas de se plantar, amém? E o Espírito Santo falou assim, semeia amizade, fidelidade com essa pessoa. E querido, eu fui lá e semeei na vida dessa pessoa. Na hora ele ficou todo constrangido. 5 minutos depois estava sendo presenteado com um discípulo meu. No outro dia fui fazer um evento, um outro discípulo meu me abençoou com outra coisa. Eu falei, cara, isso é rápido, né? Eu falei, olha só, existe terra que é muito boa, se planta, nasce rápido. Tem pessoas, querido, que precisa ter a mentalidade de Canaã, aprender a plantar na vida das pessoas. A gente começa a medir as pessoas e acha, talvez a manifestação do amor de Deus, você olha e fala, a pessoa é tão próspera, mas Deus quer manifestar o amor dele através da tua vida. Presenteando, dando um abraço, fazendo alguma coisa. Ajude as pessoas. Tem pessoas que não, se eu der, vai faltar. Mentalidade de deserto, guardando maná para o outro dia. Você precisa entender que o quê? Deus, Ele quer te abençoar, mas você precisa plantar, amém? Fala para o irmão que está ao teu lado, planta na vida das pessoas. Vou terminar, Josué 11, 23. Foi assim que Josué conquistou toda a terra. Vou repetir, foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e lhe deu por herança a Israel. Repartindo entre as suas tribos, a terra teve descanso de guerra. Querido, adversidades anunciam um novo tempo. Amém? Adversidades anunciam um novo tempo. Nós estamos passando por momentos muito difíceis, mas há algo novo para nós, amém? Deus está preparando algo novo. Deus irá suprir na tua vida, entenda que Ele está no controle da tua vida. Nós estamos passando por um deserto, mas nós vamos passar pelo deserto fazendo festa, amém? Não com uma mentalidade murmurando, mas fazendo festa, entendendo que lá na frente existe uma terra prometida, que o Senhor prometeu para nós, amém? E nós um dia vamos jubilar com Ele, estaremos na presença dEle. Querido, o que você quer ter? Uma mentalidade de escravo o resto da vida? Uma mentalidade de deserto para o resto da vida? Ou você quer carregar uma mentalidade de Canaã? Você está preparado, querido, para isso? Você está preparado para o novo de Deus na tua vida? Você está preparado para passar pelo deserto fazendo festa? Amém? Eu queria que você ficasse de pé. E eu quero fazer uma oração agora. Talvez você entrou por essas portas assim, Senhor, está começando mais um ano difícil. Está começando mais um ano onde a gente não sabe o que vai ser. Querido, Deus está falando para você nessa manhã. Nós iremos atravessar esse deserto fazendo festa, amém? Deus está te levando para fazer festa. Fala assim, eu vou crescer no deserto. Eu vou crescer, eu vou amadurecer no deserto. Deus tem o melhor para mim lá na frente. Eu quero que você comece a orar. Eu quero que você comece a falar com Deus. Nós vamos fazer essa oração agora. Querido, nós estamos no começo de uma campanha. Fala para Deus, fala, Senhor, eu lanço toda a minha murmuração agora aos teus pés. Eu não quero mais carregar. Eu não quero ver mais dessa forma. Amém? Talvez Deus, querido, vai te pedir algumas coisas. Talvez Deus vai te tirar do centro de algumas coisas. Mas Deus está no controle de tudo. Ele está te testando. É no deserto. É no deserto que Ele vai te preparar. Comece a orar, comece a falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, a Deus, colocamos as nossas vidas, ó Pai, diante da Tua presença, colocamos essa campanha diante da Tua presença.
Nós entendemos, ó Deus, que são tempos difíceis, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Nós sabemos, ó Deus, que são tempos, ó Deus, onde pessoas, ó Pai, têm sofrido, pessoas, ó Deus, têm perdido as suas vidas, mas nós entendemos, ó Senhor, que o Senhor está no controle de tudo. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, é no deserto, ó Pai, que o Senhor manifesta o sobrenatural do Senhor. E eu estou aqui, Senhor, ó Pai, disposto para que o seu sobrenatural de Deus manifeste sobre a minha vida, que a provisão de Deus seja manifestada através da minha vida. Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, toca na minha vida nessa manhã, toca na tua igreja nessa manhã, toca em cada um de nós, abre o nosso entendimento, traga espírito de revelação sobre a nossa mente, toda mente cativa caia por terra em nome de Jesus, que possamos experimentar o sobrenatural do Senhor, os teus cuidados, o teu amor, ó Pai, em nome de Jesus, que vidas, ó Pai, possam vir na tua presença, e que possam, ó Pai, te servir através de nós, que as pessoas possam olhar em cada um de nós, mesmo que sejam tempos difíceis, as pessoas irão olhar e falar: por que ele carrega tanta paz, alegria, por que ele é tão satisfeito? Porque nós entendemos os teus cuidados, o teu amor sobre as nossas vidas. Comece a orar, queridos, comece a orar agora, ora em línguas, ora da tua forma agora.